Bom dia a todos. Eu agradeço também ao professor Menck por essa oportunidade de participar desse simpósio, que aborda um tema de tamanho interesse e grande potencial de aplicação. Não à toa nós temos aqui o auditório cheio, né? Das raras vezes que eu tive que ficar de pé ou sentar fora da cadeira, então isso é um sinal muito bom. Quando eu pensei nessa minha apresentação, eu basicamente elaborei falar um pouco sobre um aspecto mais aplicado das pesquisas que o meu grupo tem desenvolvido. E eu já adianto que o uso do CRISPR no nosso grupo também é bastante recente e basicamente a gente usa o CRISPR como uma ferramenta para entender função de genes e relevância desses genes em alguns processos biológicos. Nós temos também pesquisas em que a gente usa o CRISPR para corrigir mutações. A gente faz isso, tem feito isso em colaboração com o grupo da professora Maiana Zatz, que também vai falar nesse simpósio à tarde. Mas hoje eu vou falar sobre um outro aspecto que está relacionado à identificação de alvos terapêuticos e, na verdade, desenvolvimento de novas drogas com enfoque em câncer. Esse fluxo, esse pipeline para descoberta e desenvolvimento de novas drogas, ele é bastante... Primeiro, ele é complexo, ele é longo e incerto, né? E, por conta disso, mais recentemente, existe uma grande força de pesquisa colaborativa envolvendo o setor acadêmico, parceiros no setor industrial, também institutos especializados, justamente para tentar aumentar a eficiência dessa descoberta de novas drogas para algumas doenças que ainda carecem de tratamento efetivo, como algumas formas de câncer. Então, basicamente, isso envolve um aspecto mais básico de entendimento da biologia da doença, identificação de mecanismos que são importantes para o desenvolvimento, desencadeamento, progressão da doença. E, nesse sentido, em alguns momentos, a gente pode identificar alguns alvos que podem ser almejados por novos fármacos, né? Mas esses novos fármacos que precisam ser desenvolvidos, isso envolve uma grande expertise em química médica. Existem ensaios específicos que precisam ser feitos, né, dependendo da molécula que está sendo desenvolvida. E também é importante estudos farmacológicos para se poder antever se essa possível droga pode ser aplicada na clínica. E, finalmente, dos componentes que passam por essa fase mais pré-clínica, ainda assim, para se iniciar a fase de estudos clínicos, é muito importante que esse novo medicamento tenha todas as propriedades muito bem caracterizadas, né, antes desse componente ser aplicado nos seres humanos. E isso envolve uma série de estudos e ensaios especializados que devem ser desenvolvidos dentro de um certo critério, um certo padrão de qualidade, né? Existe uma necessidade de se aprimorar e detalhar ainda mais os estudos os estudos farmacológicos desse componente, para, por exemplo, ter uma boa ideia da sua absorção, distribuição, metabolismo, excreção e eventual toxicidade, né? E quando esses compostos passam por esses critérios de qualidade, ainda assim é importante também desenvolver técnicas para um escalonamento da produção desses medicamentos, para que se tenha quantidade e, além de qualidade, né, adequada para uso em pacientes nos ensaios, nessa fase de ensaios clínicos. Então, existe nessa parte a expertise do setor industrial, das empresas, da indústria farmacêutica, das empresas de biotecnologia, é muito grande, mas o que existe, na verdade, é uma sinergia muito grande entre diferentes setores, e a eficiência para a geração de novas drogas depende muito de como, ou da harmonia, né, dessas diferentes engrenagens, de atuar sinergicamente. Como eu disse, o nosso grupo
atua em pesquisa básica, biologia molecular celular, voltado ao entendimento da biologia de células-tronco e biologia de tumores. Então a gente está muito mais nesta fase aqui, atuando nesta primeira fase inicial, mas a identificação de alvos terapêuticos é muito importante, porque é o que movimenta toda essa cadeia aqui de geração e descoberta de novos medicamentos. Em relação à abordagem que a gente tem utilizado hoje, ela basicamente segue esse esquema mais genérico que está colocado aqui nesse slide, que foi tirado de uma revisão recente de um grupo americano. Então, nós basicamente utilizamos modelos celulares, né, para tentar identificar proteínas que são relevantes, como disse, ou para a iniciação do tumor, ou para a progressão desse tumor, ou para a resistência desse tumor aos tratamentos mais tradicionais. Uma maneira de se fazer isso é interferindo especificamente no gene que codifica determinada proteína. A gente tem feito isso por outras técnicas de silenciamento gênico, por RNA de interferência, e mais recentemente a gente passou a utilizar o CRISPR por vários motivos. Um deles é porque a utilização de toda a técnica depende muito daquilo que você pretende fazer, né? O que a gente está querendo nesse momento é identificar com maior precisão proteínas que são relevantes para a doença. Então, nesse caso, quando a gente consegue isolar um pouco mais essa variável, teoricamente a nossa eficiência em encontrar esses genes é maior, né? Então, pelo fato do CRISPR ser um pouco mais específico, né, e ter menos off-targets, isso pode ser uma vantagem. A gente tem utilizado o siRNA, shRNA, mas essas abordagens, frequentemente a gente tem mais off-targets, né, então efeitos que não são desejados, de silenciamento em outros genes que sequer a gente consegue identificar. Isso pode interferir na nossa resposta, no nosso estudo. E também, às vezes, o silenciamento, ele deixa uma atividade residual daquele gene, então um pouco da proteína ainda é expressa. E às vezes, dependendo das características da proteína, essa expressão residual também pode interferir. Então, nesse primeiro momento, a gente está querendo isolar essa variável e fazer a seguinte pergunta: na ausência desse gene, ou na ausência da atividade desse gene, o que acontece para a célula? Então, a gente tem, nesse sentido, utilizado uma abordagem hipótese dirigida. A gente tem alguns alvos que nós temos interesse. Temos, então, nocauteado esses alvos em células tumorais, e depois a gente verifica os resultados desse nocaute em estudos subsequentes. E aí, nesse sentido, alguns estudos que utilizam estruturas em 3D, organoides, são muito vantajosos porque eles mais se aproximam das condições que seriam em vivo. Para um screening desse tipo, a gente precisa de ensaios que são importantes, que deem uma informação relevante, né, mas que sejam relativamente simples também de serem executados no primeiro momento, para você fazer uma seleção ou um primeiro screening de genes de interesse. Então, a gente faz isso em células de tumor. Em relação ao câncer, tem algumas considerações que são importantes. A gente sabe que o câncer, ou os tumores, são bastante heterogêneos em relação à sua composição celular e quantidade e tipos de alteração genética que essas células podem ter. Então, no mesmo tumor, você tem lá diferentes populações de células tumorais com diferentes alterações genéticas e epigenéticas e diferentes comportamentos. Então, essa é uma barreira importante a ser considerada nesse tipo de abordagem. A segunda é que a escolha do ensaio, né, funcional de screening, ele é muito importante e ele deve refletir a sua pergunta inicial. Então, nesse sentido, para a gente poder isolar ao máximo aqui das variáveis e tentar trabalhar apenas com a variável do nocaute do gene, nós desenvolvemos algumas linhagens de células tumorais que são clonais, ou seja, elas foram clonadas, então elas são homogêneas, e especificamente linhagens que têm características que se aproximam de células-tronco. A gente tem focado inicialmente em tumores do sistema nervoso central, assim como a Marilene, só que
esses estudos que eu estou mostrando é um outro tipo de tumor, que é o chamado meduloblastoma, que faz parte de um conjunto maior de tumores, são os tumores embrionários do sistema nervoso central, que tem maior incidência em pacientes pediátricos, especialmente em crianças de até 4 anos de idade. Então, a gente conseguiu obter de tumores isolados de pacientes células, então linhagens celulares com características de tronco que conseguem, portanto, gerar estruturas semelhantes às neurosferas, né, quando cultivadas in vitro. Essas células que crescem em neurosferas são muito ricas na expressão de alguns marcadores de células-tronco, como também já foi colocado, por exemplo, CDC133. Estas células são altamente tumorigênicas, especificamente no modelo ortotópico, ou seja, quando nós injetamos essas células no cérebro, a gente consegue perceber que elas geram tumores com bastante eficiência, tumores bastante desenvolvidos e tumores com características agressivas, como a facilidade de invasão intraparenquimal, presença de hiperplasia microvascular. Né? In vitro, nós temos alguns ensaios que mostram que essas células são bastante agressivas, que têm bastante capacidade, uma capacidade aumentada de invasão, e elas aparentemente são mais resistentes ao tratamento com alguns quimioterápicos. Aqui a gente tem a linhagem que a gente gerou de meduloblastoma, que a gente batizou de USP3-IMED, em comparação com a outra linhagem que é comercialmente disponível para esse mesmo tumor. Né, e a gente vê que essa linhagem, por exemplo, ela é mais resistente à cisplatina, que é um quimioterápico bastante utilizado para o tratamento desse tipo de tumor. Enfim, e a gente gerou uma outra linhagem também de um tumor embrionário do sistema nervoso central, também com as mesmas características, que gera neurosferas in vitro. Essas neurosferas são ricas em células que expressam diferentes marcadores de células-tronco, são altamente tumorigênicas. Nesse caso, o meduloblastoma, ao contrário do glioblastoma, ele é um tumor metastático. Então, para esta linhagem, para outra também, que eu não mostrei, mas a gente percebe que essas células também têm capacidade de metastatização no neuroeixo e tem outros traços agressivos, tal como a outra linhagem, como maior capacidade de invasão e maior quimioresistência. Então, nessa nossa estratégia, a gente utiliza linhagens que são clonais e que são relevantes para a nossa doença. Nesse caso, linhagens que têm características de células-tronco e que são relevantes pelas suas propriedades que já foram colocadas na apresentação anterior. Em relação ao ensaio, né, tem vários ensaios que a gente pode utilizar. O professor Menck, por exemplo, hoje de manhã falou de ensaio de resistência a drogas. Esse pode ser um ensaio se é isso que você está procurando. Né? Você está procurando genes de resistência a quimioterápicos, por exemplo. No nosso caso, nós estamos querendo identificar genes que estão ou que conferem essas propriedades de células-tronco às células tumorais. E aí, nesse sentido, pelo menos nesse grupo de tumores que a gente estuda, um ensaio que é bastante informativo é esse ensaio de formação de neurosferas. E aqui a gente tem uma foto tirada em microscopia de fluorescência de uma neurosfera típica de meduloblastoma que nós cultivamos lá no nosso laboratório. Talvez esteja claro aqui demais, né? Mas, enfim, são células que crescem, então, tridimensionalmente, formando essas esferas. Já foi comprovado por outros grupos que a capacidade de geração de esferas nesse tipo de tumor está diretamente associada, significativamente associada à maior agressividade dos tumores e também menor sobrevida dos pacientes. Portanto, quanto maior a capacidade dessas células em gerar neurosferas, maior a probabilidade de associação com um prognóstico desfavorável dos pacientes. Então, para a gente, esse é um ensaio muito informativo. E estas células, então, se dividem gerando essas estruturas, e a gente pode ver, talvez aqui nesse maior aumento, talvez tenha que apagar um pouco a luz, mas aqui tem talvez uma célula em mitose, a gente consegue ver então uma célula que está crescendo, presente aqui na neurosfera, e ela está em mitose, aqui embaixo tem uma outra. Então essas células se dividem, né, e com isso vão aumentando a quantidade de células na esfera, e a esfera vai aumentando de tamanho. Um aspecto relacionado a essas características de células-tronco é a capacidade de autorrenovação. E uma propriedade que é típica de qualquer célula-tronco é a sua capacidade em se dividir assimetricamente. E a gente conseguiu
demonstrar que nestas esferas de tumor, de meduloblastoma, estas células que estão crescendo na forma de esferas têm capacidade de divisão assimétrica. Aqui a gente fez um ensaio no qual a gente tem uma proteína marcadora, a proteína Luma, que é uma proteína que está associada à fase M do ciclo celular. E talvez aqui não dê para ver direito, mas a gente percebe que tem uma célula que está em divisão, né? Aqui seria uma célula filha e a outra célula filha que será originada após a citocinese, e a gente percebe um predomínio de marcação dessa proteína Luma em das futuras células filhas. Então, esse é um indicador de divisão assimétrica e é mais um indicador de que essas células têm características de tronco. Em relação a esse padrão de divisão de células tronco-tumorais, existe um modelo que diz o seguinte: nas células tronco normais, existe um equilíbrio entre divisões simétricas e divisões assimétricas. Tá? Mas nas células tronco de tumores, por conta da alta expressão de alguns oncogenes ou da inibição de alguns genes supressores tumorais, existe um desbalanço da proporção de divisões simétricas e assimétricas, favorecendo um aumento ou uma maior proporção de divisões simétricas em detrimento das divisões assimétricas. Em termos práticos, o que isso resulta para o tumor? Isso resulta que, por divisões assimétricas, existe um aumento do pool dessa reserva de células tronco-tumorais na massa tumoral. Quanto maior a quantidade de células tronco-tumorais, maior é o tamanho dessas esferas, que são geradas, e isso está associado a maior agressividade tumoral. Nós vimos no nosso estudo que isso de fato acontece, então nós, utilizando um outro oncogênio, a gente viu que quanto maior a expressão desse oncogênio, maior é o tamanho das esferas, maior é a quantidade das esferas, e isso também está relacionado a... Deixa eu mostrar Aqui a gente tem uma situação controle, uma célula sem superexpressão desse oncogênio, a gente vê uma cinética de formação dessas esferas. Algumas das esferas são formadas inicialmente por crescimento, divisão das células, mas depois, eventualmente, algumas dessas esferas se fusionam, formando esferas maiores. Quanto maior é a frequência de esferas na cultura, maior também são, ou mais frequentes são esses eventos de fusão. E a gente vê que é isso que acontece quando existe uma ativação de um oncogênio, né? Então aqui a gente tem Então a gente vê crescimento e expansão dessas esferas por conta das divisões simétricas, mas também eventos de fusão, porque existem muitas esferas sendo formadas, porque há um aumento da quantidade de células tronco nesses tumores. Bem, então, com base nesse ensaio, nós começamos então a investir em screening. Só para falar que esse aumento da quantidade de esferas está de fato relacionado à maior capacidade tumorigênica das células. A gente viu isso em modelo de tumor subcutâneo, mas também em modelo cerebral. E isso também está associado a maior capacidade metastática. Então, para a gente, esse ensaio da formação de esferas é bastante informativo. E aí, uma pós-doutora do nosso laboratório, a doutora Beatriz Cortes, ela caracterizou, essa proporção de divisões simétricas e assimétricas com base na expressão do gene que codifica essa proteína Luma, e com isso ela conseguiu estimar a quantidade de células de divisões simétricas e assimétricas nas esferas do medulloblastoma em diferentes condições de cultivo, e a gente percebe que a maioria das divisões são divisões simétricas como esperado, e a quantidade de divisões assimétricas é menor. Então, usando esse ensaio como um readout, nós fizemos o knockout com o CRISPR de um gene que a gente tinha a hipótese de que ele é importante para essas propriedades de células-tronco, nesse nosso modelo, e ao fazer esse knockout, a gente também demorou bastante para conseguir isolar clones, mas nós isolamos alguns clones em que a gente percebe aqui nessa figura de Western blot, mesmo estourando bastante aqui a imagem, que não há proteína em alguns dos clones, e aqui a gente tem uma proteína relacionada que a gente utilizou como controle e uma outra proteína que é um controle endógeno. Então a gente conseguiu 3, 4 clones knockouts para esse gene de interesse, e aí, utilizando aquele ensaio que eu acabei de falar para vocês, nos clones em que há knockout, existe um aumento
da quantidade de divisões assimétricas, portanto, uma diminuição da quantidade de divisões assimétricas em relação a clones controles. E isso está diretamente relacionado a uma menor quantidade de esferas tumorais e também esferas menores em termos de quantidade de célula. Então, isso basicamente está validando o modelo que a gente pretende utilizar, né? Aqui só para mostrar que, de fato, as células que têm um knockout para esse gene de interesse, elas têm maiores eventos de divisões assimétricas. Aqui a gente tem 2 células em mitose e a gente vê uma assimetria da proteína em apenas uma das células filhas. Então, agora com esses modelos caracterizados, o que a gente pretende fazer agora de médio prazo além de utilizar uma estratégia de hipótese dirigida, de utilizar uma estratégia também de screening em larga escala, como o professor Menck colocou. Então, basicamente, a gente já tem as linhagens, a gente está tentando expandir essa quantidade de linhagens clonais de células com propriedades tronco, utilizando bibliotecas que o professor Menck também já colocou, tentar fazer um screening em larga escala para tentar identificar genes que afetam especificamente essa propriedade que nós temos interesse, propriedade de células tronco-tumorais. E, nesse sentido, com essa estratégia, o que a gente está almejando é identificar genes que codificam proteínas que são importantes para a manutenção ou para o aumento da quantidade dessas células tronco nos tumores, e como isso está diretamente relacionado a pior prognóstico ou uma resposta ruim aos tratamentos disponíveis, a gente acredita que esses podem ser alvos interessantes para se desenvolver novas terapias para esse tipo de tumor. Tá bom? Então, com isso eu encerro a apresentação, e apenas para falar que esse aqui é o nosso grupo atual, e boa parte dos resultados que eu apresentei aqui são decorrentes de estudos da doutora Beatriz Cortez, também das alunas Caroline Kaiji e Patrícia, que já saiu, Patrícia Benítez, que já se formou. Aí a gente tem muito interesse em colaborar, a gente percebeu que tem bastante sinergia aqui com alguns grupos, então estamos abertos também à colaboração. Obrigado pela atenção.